Olá! Tá chegando agora aqui no canal Feito à Mão, ainda não me conhece? Eu sou Mari Trevisan, eu sou crocheteira e artesã e no projeto dessa semana, como eu já tinha pré-divulgado lá nas redes sociais, olha aqui, quem está aqui? A Mel, essa bonequinha linda, toda confeccionada com fio amigurumi, a agulha de 3 milímetros. A Mel tem as perninhas molinhas para sentar. E a Melzinha tem 40 centímetros de altura. Uma boneca de execução, eu diria aí, de nível intermediário. Quem é iniciante vai conseguir crochetar ela sem problema nenhum. Eu acho que o nível um pouquinho mais difícil nela é o cabelinho, não diria difícil, demorado. É o que deu um pouquinho mais de trabalho, que eu demorei um pouquinho mais, foi no cabelinho. Mas, no demais, a base dela é extremamente fácil e rápida de confeccionar. Eu demorei para confeccionar a bonequinha Mel, 16 horas de trabalho. Lembrando que eu fiz a receita, essa receita é padrãozinho Mari Trevisan, então logo o PDF dela já vai estar pronto também, tá? Eu confeccionei ela ela é sobre medida, foi uma encomenda, eu aproveitei para trazer a aulinha do canal, porque é uma receitinha exclusiva Mari Trevisan, que você só vai encontrar as aulas aqui no canal, tá? Então, se tu gosta da Mel e se tu gosta do canal Feito à Mão, se tu gosta de boneca, gosta de amigurumi, aproveita e antes da aula começar, deixa um like pra mim. Se tu ainda não me segue nas minhas redes sociais, aqui na descrição desse vídeo você encontra o link de acesso a todas as nossas redes sociais. Lá no Instagram, nossa página do Facebook, nosso grupo do Facebook, TikTok, todas as redes sociais. E daí me segue por lá e compartilha comigo o teu trabalho, que eu vou ter o maior prazer em repostar nos meus stories do Instagram. Eu adoro quando vocês me marcam o trabalho de vocês, tá? Eu espero que vocês aproveitem as aulas, serão 4 aulinhas para não ficar muito puxada. 4 aulinhas mais rápidas da nossa bonequinha Mel. Vale muito a pena confeccionar ela, ela é muito gostosa de confeccionar. Já aviso que com um novelo de cada cor vocês conseguem fazer toda a boneca. E talvez até 2 bonecas, com exceção do cabelo, que vai um pouco mais de meio novelo no cabelo. Então, talvez pro cabelo vocês vão precisar de 2 novelinhos, mas na cor de pele e no rosa, vocês fazem tranquilamente 2 bonequinhas, tá? Espero de coração que vocês gostam, que vocês curtem, deixem pra mim o like de vocês. Diz pra mim aqui no comentário o que tu gostaria que eu fizesse pra ti, que dentro das minhas possibilidades eu tento fazer. Já estou com as aulas de Natal sendo encaminhadas, então já tá vindo aí conteúdo de Natal, entre meio esse conteúdo de Natal. A gente vai aumentando a nossa coleção de princesas aí, que teve bastante pedido de princesas, das mini princesas, e vamos colocando também outras receitinhas aí no caminho, tá? Mas já está a caminho as nossas aulas de Natal para quem pediu. Então, não esquece, antes do vídeo começar, deixa pra mim o teu like e olha, crochetem a Mel. A lista de material da Mel está também aqui na descrição desse vídeo, tá? Então a relação com as cores que eu utilizei tá tudo aqui na descrição. É só tu clicar aqui que tu vai achar todas as relações de cores que eu utilizei para confeccionar a Mel. Lembrando que foi fio amigurumi, agulha de 3 milímetros e ela fica com 40 centímetros, tá? Então, bora crochetar, bora pra nossa aula aí. Vem comigo! Vou iniciar pelas perninhas fazendo um anel mágico. E dentro do meu anel mágico, eu vou colocar 12 pontos baixos. Então, eu fiz o meu anel, agora eu venho aqui e coloco 12 pontos baixos dentro do meu anel mágico. 2, 13, vou ir até fechar 12. Depois que eu fiz os meus 12 pontos baixos, então, eu vou fechar o meu anel. Vou encerrar. E agora, aqui na minha segunda volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento até o final. Então, essa volta vai ser toda de um ponto e um aumento. E no final desta volta aqui, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Na terceira volta, eu vou trabalhar 2 pontos, 2 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final desta volta, eu vou ficar com 24 pontos no meu trabalho. Na quarta volta, eu vou trabalhar 3 pontos, 1, 2,
3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final, e no final desta volta eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Na minha quinta volta, eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 2 pontos. 1, 2. Eu já vou marcar o meu primeiro ponto aqui pra gente não se perder, né? 2 pontos e vou fazer um aumento. Agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui agora dos 4 pontos e um aumento até o final. No final desta volta, vai me restar 2 pontinhos que eu vou crochetar normalmente, tá? Então, agora eu vou seguir em 4 pontos e um aumento até o final. Quando eu chego, então, aqui no final da minha volta, sobraram 2 pontinhos. Eu vou tirar o meu marcador aqui e vou crochetar esses 2 pontos normalmente, tá? Então, vou vir aqui e vou fazer 1 e 2 pontos normal. E com os 2 iniciais aqui, a gente fecha 4 pontos. Aqui eu só fiz um desencontro de aumentos para nossa superfície ficar mais plana, tá? Mais simétrica. Agora aqui, ó, pessoal, aqui onde eu tenho o meu anel mágico, eu puxei e encerrei bem esse meu anel, tá? E agora aqui eu vou dar, ó, 2 nozinhos bem rente para que esse anel não escape, tá? Então, eu vou dar 2 nozinhos aqui, bem na base, embaixo, rente, ó, para que não tenha risco desse meu anel mágico soltar. Tá? Agora, essa próxima volta que segue aqui, que é a volta de número 6, eu vou fazer ela sobre os 36 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. E eu vou fazer ela toda em BOL, que é o quê? Pegando aqui, ó, só aquela alcinha lá de trás do meu ponto, ó. Então, eu vou fazer os 36 pontos em BOL. Eu tenho as 2 alcinhas aqui. Quando eu trabalho em BOL, em vez de eu pegar as 2 alças, assim como eu pegaria o ponto normal, eu pego só a alcinha de trás aqui, ó, do meu ponto. E vou preservando, então, aqui a alcinha da frente, tá? Então, aqui eu vou fazer toda essa volta, trabalhando um ponto para cada ponto dos 36 em BOL. Então, aqui, ó, finalizada a minha volta de 36 pontos em BOL, agora eu vou seguir trabalhando pelos meus 36 pontos algumas voltas, tá? E agora eu volto a pegar aqui, ó, o meu ponto completinho, tá? Não preciso mais preservar a alcinha. Agora, eu vou fazer o ponto normal. E eu vou fazer aqui agora da volta de número 7, que é a volta que a gente segue aqui, até a volta de número 12, em um total, então, de 6 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente só vai subir aqui 6 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base que eu tenho. Então, depois que eu terminar as minhas 7 voltas de ponto sobre ponto, o meu trabalho ficou assim. Agora, eu vou para a volta de número 13. E na volta de número 13, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 10 pontos baixos, tá? Então, vamos iniciar a volta com 10 pontos baixos. E na sequência aqui, nós vamos fazer 8 diminuições. E como que eu faço a diminuição? Eu faço assim, ó. Pego a alcinha da frente do meu ponto, a alcinha da frente do próximo ponto, laço, puxo o meu ponto e fecho, tá? Então, a diminuição é assim, alcinha da frente com a alcinha da frente, que é a diminuição que a gente usa no amigurumi, a diminuição invisível, tá? Então, eu vou fazer aqui 8 diminuições no total. Então, eu já fiz 2 diminuições aqui e vou seguir até fechar 8. Então, depois que eu finalizar aqui minhas 8 diminuições, agora eu vou terminar minha volta aqui em ponto sobre ponto. Então, no total aqui, agora eu vou fazer 10 pontos até o final para encerrar essa volta aqui. E vou ficar com 28 pontos no total do meu trabalho. Então, eu finalizei a volta de número 13 aqui com 28 pontos, e agora na volta de número 14, eu já iniciei a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente aqui, agora eu vou fazer 8 diminuições. Então, eu venho naquele mesmo processo da alcinha da frente, alcinha da frente, e vou fazer aqui no total, novamente, 8 diminuições. Depois que eu finalizei as minhas 8 diminuições aqui, agora eu vou encerrar a minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Então, agora eu vou em ponto sobre ponto até o final, e no final desta volta eu vou ter 20 pontos no meu trabalho. Então, agora eu só vou seguir em pontos baixos até encerrar a minha volta. Finalizei a minha volta aqui, então, fiquei com 20 pontos, e agora eu vou fazer o acabamento do meu sapatinho, tá? Então, aqui na volta de número 14, eu paro com a minha contagem de pontos de carreiras, porque essa volta que eu vou fazer aqui agora é volta de acabamento, que eu já vou deixar pronta do meu sapato, então, não vou contar como carreira, tá?
Então, pra mim fazer o acabamento aqui, pra depois a gente não ter que voltar aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Aqui eu tenho o meu ponto, né, normal. Eu vou vir aqui, ó, só na primeira alcinha do meu ponto, na alcinha de fora do meu ponto, e vou trabalhar uma volta de ponto baixo, pegando só essa alcinha de fora aqui do meu ponto. Quando a gente trabalha em BOL, como a gente fez anteriormente, a gente pegou aquela alcinha de trás. A volta em flor é essa alcinha da frente aqui que eu vou pegar, ó. Tá? E daí eu vou deixando a outra alcinha lá dentro, que depois eu vou subir perninha, tá? Então, aqui eu vou fazer uma volta de ponto sobre os 20 pontos, pegando só a primeira alcinha aqui de fora do meu trabalho, tá? Então, eu vou seguir assim até fechar toda a minha volta aqui de 20 pontos, ó. Pego só essa primeira alcinha aqui. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei aqui no final, vou tirar o meu marcador aqui e eu ainda vou seguir trabalhando o acabamento do meu sapatinho aqui, tá? Então, agora eu vou trabalhar sobre esses pontos que eu fiz aqui em flor. Agora, eu vou vir aqui, ó, vou pegar o ponto normal e vou trabalhar um ponto baixíssimo e uma correntinha. Vou vir no próximo, um ponto baixíssimo e uma correntinha. Essa daqui vai ser a minha sequência aqui pelos 20 pontos que eu fiz do acabamento do meu sapatinho aqui, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo e uma correntinha até o final. Então, quando eu chego aqui no final, ó, eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Agora, eu vou cortar este fiozinho rosa. Vou voltar o meu último pontinho aqui e vou dar acabamento nele, tá? Então, eu vou introduzir ele na minha agulha de tapeceira pra gente fazer o acabamento. E daí, eu passei aqui o fio na minha agulha de tapeceira e eu vou fazer o seguinte. Agora, eu vou vir por trás aqui do primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui na minha carreira. Vou passar esse ponto aqui pra frente. Agora, eu vou vir aqui por dentro, por baixo aqui do ponto, né? E vou passar ele de novo lá pra trás. Agora, este fio aqui, eu vou dobrar o meu trabalho assim pra me esconder ele aqui pra dentro, por entre meio os meus pontos, tá? Então, eu vou passar ele aqui, ó, por dentro dos meus pontos pra trancar ele aqui dentro. Não tem muito segredo. Depois que eu tranquei ali, eu vou ajustar esse aqui pra não ficar repuxado, né? Vai ficar direitinho. E vou cortar o excesso dos meus fios, tá? Então, agora aqui só corto o meu fio e volto pra gente começar a subir perninha. Então, agora pra gente subir perninha, a gente vai trabalhar aqui dentro, nessas alcinhas que ficaram aqui, ó. Que a gente trabalhou a parte externa aqui do sapatinho, agora ficaram essas alcinhas aqui dentro. Então, eu vou entrar na primeira alcinha que ficou aqui, ó, pra começar com o meu primeiro ponto. Então, eu entro, vou puxar o meu fio cor de pele. Aqui. Vou fechar o meu pontinho. Depois que eu fechar o meu ponto aqui mesmo, no mesmo lugar, eu vou colocar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, aqui eu faço um ponto. E eu tenho 20 alcinhas aqui dentro, 20 pontos, né? Então, eu vou trabalhar um ponto baixo pra cada alcinha dessas que eu tenho aqui, fazendo no total aqui 20 pontos, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando um ponto pra cada uma dessas alcinhas que ficaram aqui dentro. No total, então, eu terei aqui 20 pontos no meu trabalho. Então, eu chego no final aqui, ó, dos meus 20 pontos que eu peguei aqui por dentro. Deixa eu guardar esse fiozinho inicial aqui dentro pra ele não me atrapalhar. Esse fiozinho que eu iniciei aqui, eu vou deixar ele aqui, depois quando eu coloco a fibra, ele fica ali dentro, junto com os fios de acabamento, tá? Então, agora aqui, eu vou seguir trabalhando sempre pelos mesmos 20 pontos que eu tenho aqui. Então, aqui eu tenho o primeiro ponto do meu trabalho, e eu vou vir aqui no pezinho do primeiro ponto que eu tenho do meu trabalho, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Gente, tá uma chuva horrível aqui, um temporal horrível, então vocês não reparem o barulho dos trovões, tá? Então, vem aqui, ó, primeiro pontinho, eu já faço meu primeiro ponto baixo. E eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto, tá? Eu vou marcar aqui meu primeiro ponto, pra mim não me perder. E eu sempre vou trabalhar sobre os 20 pontos, porque agora a gente vai fazer carreiras retas de 20 pontos aqui, tá? Então, nós vamos subir aqui no total esta volta que a gente fez aqui, né? A primeira volta que a gente fez aqui pegando as alcinhas, eu vou seguir de onde eu parei do meu sapatinho, tá? Porque eu disse que não ia contar essas carreiras de acabamento, né? Então, aqui, a volta que a gente fez aqui embaixo foi a volta de número 15, né? Que a gente pegou
aqui as alcinhas que a gente deixou. Agora, essa aqui vai ser a volta de número 16, tá? Essa segunda volta aqui, então, que a gente tá fazendo, é a volta de número 16. Então, eu vou trabalhar da volta de número 16, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 32, em um total de 17 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou subir aqui 17 voltinhas de 20 pontos, trabalhando sempre só um ponto para cada ponto da carreira de base, então, até a gente completar nossas 17 voltas. Depois que eu chegar no final das minhas 17 voltas aqui no fio cor de pele, agora eu vou cortar este fio, porque eu vou trocar pra cor rosa agora. Então, agora eu vou vir com o meu fio rosa, vou vir aqui no meu último ponto que eu fiz, vou voltar este último ponto e vou fazer a troca de cor aqui nas duas últimas laçadinhas já com o fio rosa. Tá? Então, aqui eu já puxo o meu fiozinho rosa. E agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho, pela alcinha de trás do meu ponto aqui, eu vou puxar fazendo um ponto baixíssimo. Daí, essa cor aqui nova que eu vou trabalhar, o rosa, eu vou puxar bem pra esconder esse meu baixíssimo. E agora, eu vou vir aqui no ponto, pela parte da frente do meu ponto, e vou fazer o meu primeiro ponto baixo. E agora, eu vou seguir trabalhando aqui pelos meus 20 pontos, só que agora na cor rosa, tá? Então, agora que com a cor rosa, eu vou subir mais algumas voltas, tá? Então, aqui é a volta 33, que eu vou começar agora com o fio rosa, e eu vou trabalhar até a volta de número 40, em um total de 8 voltas de 20 pontos, tá? Então, agora a gente vai fazer mais 8 voltinhas na cor rosa pra gente encerrar a nossa perninha. Então, aqui, ó, pessoal, depois que eu finalizar as minhas últimas voltas aqui na cor rosa, eu estou com as duas perninhas prontas aqui. Uma, eu vou fazer o arremate agora do fio com vocês, e a outra vai ficar na agulha, que é daqui que nós vamos seguir pro trabalho, tá? Então, a que a gente cortou o fiozinho aqui, eu vou trabalhar da seguinte forma. Eu cortei aqui no meu último ponto, eu voltei, e o meu trabalho já parou aqui, ó, bem no meio, bem no cantinho da minha perninha. Se o de vocês não parar aqui no cantinho, você tem que caminhar alguns pontinhos pra ele ficar bem... Ele tem que parar bem aqui no cantinho do trabalho de vocês, bem no meinho, assim. Vocês vão botar a perninha assim, vamos ver se tá bem no meinho, tá? Então, agora eu vou pegar este meu fio e vou botar na agulha de tapeceiro, pra gente fazer o acabamento. E daí eu vou fazer da seguinte forma. Aqui tá o meu trabalho. Eu vou vir aqui, ó, meu último ponto. Deixa eu dar uma ajustada aqui bem no meu foco pra vocês pegarem bem. Então, aqui, ó, último ponto. Agora, eu vou virar o meu trabalho assim, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no próximo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último pontinho, só pela alcinha de trás aqui do meu pontinho, eu vou entrar por dentro dela pra jogar esse fio lá pra baixo. E vou entrar aqui embaixo também na alcinha de trás do ponto lá embaixo que a gente pulou, já passando pela alcinha ali também, e mais umas alcinhas para ir trancando esse fio, tá? Então, agora eu passo assim, pelaquela alcinha. Vou ajustar aqui. Agora, esse fio aqui eu vou passar por mais umas alcinhas aqui atrás, por dentro do meu trabalho, para trancar ele, para ele não escapar. Assim. Vou esconder ele lá para dentro. Vou ajustar aqui o meu último pontinho para ele ficar certinho, pra ele ficar bem bonitinho. E tá pronto aqui o arremate do nosso fio, tá? A gente fez aqui um falso ponto baixo pro acabamento, tá? E agora a gente vai então seguir da outra perninha. Quando eu enchi a minha boneca, que eu enchi ela praticamente até o final, deixei as duas últimas voltas aqui sem encher, porque essa boneca vai ter movimento nas pernas pra sentar, então essas duas últimas voltinhas aqui eu não encho. No demais, ela já tá toda cheinha, tá? Fiz a mesma coisa nessa daqui, enchi toda ela, até mais ou menos aqui, duas voltinhas também sem encher. E agora, dessa que ficou na agulha, onde a gente vai seguir com o nosso trabalho. Então, aqui eu já tô bem aqui no cantinho, né, da minha peça, e eu vou fazer assim, ó. Eu vou costurar esta peça aqui em pontos baixos. Então, eu vou costurar com 10 pontos baixos, pegando aqui, ó, o pontinho aqui da frente e o pontinho lá de trás, ó. Vou fechar com 10 pontos baixos. 1.
Pego o pontinho aqui e o pontinho lá atrás. Eu tô costurando a minha peça aqui em pontos baixos, tá? 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E o 10º bem aqui no cantinho a gente faz. E 10 pontos baixos. Tá? Então, aqui eu fechei com 10 pontos baixos. Agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas não muito apertadas, tá? Que a gente vai precisar trabalhar nelas. Então, vou fazer 2 correntinhas aqui mais folgadinhas, ó. 1, 2 correntinhas. Vou pegar minha outra perninha, vou dobrar ela assim também. E vou costurar aqui também com 10 pontos baixos, igualzinho a gente fez ali, ó. Então, vem aqui, ó. Pontinho da frente, pontinho lá de trás. E vou costurar aqui com 10 pontinhos também. Então, bom. 1. 2. E vou fechar aqui 10 pontinhos, igualzinho a gente fez nessa. Então, aqui, ó, pessoal, fiz os 10 pontos deste lado aqui. Então, eu fiz aqui a emenda das minhas pernas, então, com 10 pontos aqui, 2 correntinhas e 10 pontos aqui desse lado. E eu tenho aqui no meu trabalho 22 pontos com as 2 correntinhas, né? 10 e 10 e mais 2 aqui, 22 pontos. Agora aqui eu vou começar a contar o início da próxima carreira, tá? Que eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, assim, ó, esta daqui da união vai ser a minha primeira carreira do corpinho. Agora nós vamos então para a volta de número 2. E na volta de número 2 nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos virar e começar a trabalhar pela parte da frente das perninhas, assim. Então, eu vou vir aqui. E eu já vou vir aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz. Vou passar esse fio aqui para trás. Pra gente trabalhar direitinho. Nesse primeiro pontinho que eu fiz aqui, pela alcinha da frente do meu pontinho aqui, ó, eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Aqui mesmo, ó. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto da volta 2, tá? Então, eu fiz um ponto baixo. Agora, eu venho no segundo ponto aqui também só pela alcinha da frente e faço o meu segundo ponto. No próximo, 3... Sempre pego só uma alcinha, tá? 4, olha, deixa eu tentar mostrar bem pra vocês pegar bem aqui. O meu ponto tem as 2 alcinhas, a da frente e a de trás. Eu tô pegando só a alcinha da frente aqui, tá? 4. 5. 6. 7, 8, 9 e 10, tá? Então, eu fiz os 10 pontos pegando só uma alcinha aqui desse lado. Agora, eu vou vir aqui nas 2 correntinhas e vou também fazer a mesma coisa. Eu vou pegar só uma alcinha das 2 correntinhas, deixando a outra para depois a gente fazer lá atrás, e vou fazer aqui as 2 alcinhas das correntinhas, ó. Uma correntinha, 2 correntinhas, tá? Então, aqui eu fiz as alcinhas das correntinhas. Agora, eu vou fazer os 10 pontos desta perna aqui.
pegando também só uma alcinha de cada perninha, tá? De cada ponto, desculpe aqui. 2, e vou seguir até fechar os 10 pontos pegando só essa alcinha aqui da frente. Então aqui, ó, pessoal, cheguei no final dos 10 pontos desse lado aqui também. Agora eu vou virar o meu trabalho assim, porque agora eu vou fazer aqui atrás os 10 pontos que ficaram aqui atrás, os 2 pontos que ficaram aqui atrás das correntinhas e os 10 pontos que ficaram na outra perna, tá? Então eu girei o trabalho e agora eu vou vir aqui, ó, na primeira alcinha já aqui de trás da virada e vou fazer os 10 pontos aqui de trás, tá? Então eu venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 pontos. Dez pontinhos. Agora eu vou fazer os 2 pontos das correntinhas que eu tenho aqui. 1 e 2. E agora eu vou fazer do mesmo jeito que eu fiz esse lado, os 10 pontos que eu tenho deste lado aqui agora. Então, ó, exatamente igual a gente fez na outra perna, agora eu faço os 10 que sobram aqui. Então, vamos lá. 1, e vou até fechar 10 pegando as alcinhas aqui. Então, aqui, ó, pessoal, terminei os 10 pontos deste lado aqui também. E eu encerrei aqui, então, a minha segunda volta trabalhando, então, 10 pontos nessa perna na parte da frente, 2 pontos na parte da frente das correntinhas e 10 aqui. 10 na parte de trás, 2 na parte de trás das correntinhas e 10 na parte de trás. Então, aqui no meu trabalho agora eu tenho 44 pontos, tá, pessoal? Aqui na segunda volta. Agora eu vou para a terceira volta. E eu já vou vir direto aqui, ó, no primeiro ponto que eu fiz aqui. Aqui é o início do meu trabalho, então eu vou fazer meu primeiro ponto e já vou marcar esse primeiro ponto, tá? Então, fiz 1, 2, 3, eu marco aqui o meu primeiro ponto para mim não me perder, né? Que aqui sempre vai ser agora o início do meu trabalho. 3, 4, 5, 6, e agora eu já tô fazendo o ponto completo, tá? Ó. 7, 8, 9 e 10 pontos. Depois que eu fiz os meus 10 pontos, eu vou fazer um aumento. E eu vou seguir esta sequência aqui dos 10 pontos e um aumento até o final. Ou seja, eu vou fazer mais 3 sequências de 10 pontos e um aumento. E vou encerrar essa volta aqui, que é a volta de número 3, com 48 pontos no meu trabalho, tá? Aqui, ó. Quando eu fiz aqui, eu fiquei com 2 lados, tá, pessoal? Agora eu crocheto normal, tá? Então, agora eu vou seguir trabalhando aqui. Trabalhando todo o meu pontinho normal. A sequência de 10 pontos e um aumento até o fim. Então, eu cheguei aqui no final da minha volta, então, de 10 pontos e um aumento por toda a volta. E agora eu tenho aqui no meu trabalho 48 pontos, tá? E agora eu vou trabalhar sobre os meus 48 pontos. Então, agora eu vou trabalhar aqui na minha peça da volta de número 4, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 14, de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer no total aqui 11 voltas de 48 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 11 voltinhas, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, até o final. Vamos lá.
Ó, pessoal, eu terminei as minhas 11 voltas aqui de ponto sobre ponto e eu cortei o meu fio aqui pra me dar acabamento. E aqui eu fiz até o penúltimo ponto, eu não fiz o último ponto, tá? Então eu fiz até o penúltimo ponto, vou fechar ele aqui e vou puxar esse fiozinho aqui, ó, que eu cortei, tá? E agora eu vou fazer então o acabamento do meu fio. Vou introduzir aqui na minha agulha de tapeceiro, assim. Vou virar o meu trabalho assim. E daí eu vou trabalhar da seguinte forma aqui. Eu vou pular aqui o meu último pontinho, tá? Vou vir no próximo pontinho aqui. Cortei quase muito curto o meu fio, né, pessoal? E vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Vou ajustar aqui a tensão dele. Já vou ajustando aqui a tensão do meu ponto. Agora eu vou vir aqui, ó, por cima do meu último ponto aqui que eu fiz, ó, do penúltimo no caso, né, e vou passar esse fio aqui pra trás, assim. Ajustando aqui, ó, a tensão do meu falso ponto baixo. Agora, este fio aqui, eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha do ponto que a gente pulou, na alcinha de trás do pontinho que a gente pulou lá embaixo, e vou passar o meu fio aqui. E já vou passar por outras alcinhas dos pontos aqui atrás para firmar essa minha linha aqui para ela não escapar, tá? Então, eu vou trancar aqui este fio, assim. Passando lá, trancando meu fio lá dentro. Agora, aqui com a minha agulha, eu ajusto a tensão aqui desse meu falso ponto baixo. E tá pronto aqui o meu acabamento. Porque agora, nessa próxima volta, a gente vai trabalhar nas alcinhas de BOL. E aqui eu gerei um falso ponto baixo. Tô tentando ajustar aqui meu foco, que eu vi que tava meio fora do foco. Tá? Então, aqui eu fiz o meu falso ponto baixo. Tá? Guardar esse fiozinho aqui dentro, porque agora a gente vai começar a trabalhar aqui atrás das perninhas, bem no meio da minha peça aqui atrás, tá? Então, eu vou aqui mais ou menos calcular o meio da minha peça, aqui, e vou pegar só a alcinha de trás do meu ponto, ó. Porque a gente vai trabalhar em BOL. Então, eu vou pegar aqui o meu fiozinho, vou puxar aqui o meu fiozinho, vou fechar a minha laçadinha aqui, ó. Tá? Vou ajustar aqui. Agora, eu vou vir aqui, ó, no mesmo ponto para fazer o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto. E eu vou trabalhar aqui ponto sobre ponto ainda, tá? Pelos meus 48 pontos. Porém, eu vou pegando aqui, ó, em BOL, que é só a alcinha de trás do meu ponto, ó. Aqui eu tenho a alcinha da frente e a alcinha de trás. Quando eu trabalho em BOL, eu pego só a alcinha de trás do meu pontinho, assim, tá? E eu vou fazer toda a minha volta em BOL, trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base, então, até o final. Então, aqui, ó, pessoal, cheguei aqui no final da minha volta, né, de 48 pontos, e agora eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz, que aqui é o primeiro ponto do meu trabalho, tá? Então, aqui agora é o início do meu trabalho. E eu vou continuar trabalhando sobre os 48 pontos por mais algumas voltas, tá? Então, eu vou marcar aqui o primeiro ponto que eu fiz e vou seguir trabalhando ponto sobre ponto por mais 4 voltas. Então, essa volta que a gente realizou aqui agora de BOL foi a volta de número 15. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 16, 17, 18 e 19, ou seja, 4 voltinhas ainda de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos só levantar aqui, subir, no caso, né? 4 voltinhas de 48 pontos no nosso trabalho. Depois que eu finalizar aqui as minhas 4 voltas de ponto sobre ponto, agora na volta de número 20, eu iniciei a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Depois que eu fizer os meus 6 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego aqui a alcinha da frente, puxo e faço a minha diminuição. E vou seguir essa sequência aqui dos 6 pontos de uma diminuição até o final, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta trabalhando 6 pontos de uma diminuição e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Então, depois que eu encerrei a minha volta aqui de 6 pontos de uma diminuição por toda a minha volta, agora as próximas 3 voltas, a volta 21, 22 e 23, eu vou fazer de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente vai subir aqui 3 voltinhas de 42 pontos no nosso trabalho.
Finalizada aqui as 3 voltas, então, agora eu vou para a volta de número 24, onde eu já iniciei minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Na sequência, a gente vai fazer a diminuição, pegando a alcinha da frente, e vamos seguir nessa sequência de 5 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta aqui, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, vamos fazer toda a nossa volta em 5 pontos e uma diminuição. Agora, as 2 próximas voltas que seguem aqui, que é a volta 25 e 26, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer agora 2 voltinhas de 36 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, depois que eu terminar as minhas 2 voltas de 36 pontos, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parada aqui no meu trabalho, vou botar um pouco de enchimento lá no fundo do meu trabalho, aqui no fundo, nessa base aqui de baixo, e eu vou abrir aqui, ó, no meio do meu enchimento, um buraco. Com o meu próprio dedo eu posso abrir um buraco aqui, ó. Faço um buraquinho no meio do meu enchimento. Daí eu vou pegar um bastão de cola quente, esse aqui é o bastão mais grosso de cola quente, não é aquele bem fininho, é o mais grossinho, porque a cabeça dela é grande, então precisa de uma boa sustentação. E eu tirei um pedaço do meu bastão aqui, fiquei com 18 centímetros do meu bastão. Eu não vou colar direto o meu bastão aqui embaixo, no corpinho dela, que nem a gente faz aqui, porque essa boneca tem que sentar, tá? Então, se eu colar ele aqui, depois na hora de botar ela sentada, ela vai me atrapalhar. Por isso que primeiro eu coloco o enchimento aqui embaixo, deixo forrado de enchimento, porque agora eu vou colocar esse bastão aqui no meio do meu enchimento aqui, tá? Só que para esse bastão não ficar nadando aqui no meu enchimento e me atrapalhar conforme eu vou crochetando agora, eu vou queimar o meu bastão assim, ó. Eu vou pegar o isqueiro, ou uma vela, ou onde vocês quiserem, e eu vou derreter o fundo do meu bastão aqui, ó. E nas laterais dele aqui também, ó. Vou derreter bem, vou deixar ficar bem molinho, porque eu vou colar, eu vou meio que colar ele ali na minha fibra, pra ele não ficar rolando pra um lado e pro outro, tá? Então, eu queimo bem aqui. Ó. Agora, eu venho aqui nesse buraco que eu fiz e vou enfiar o meu bastão ali. Porque ele vai colar no enchimento, e daí, conforme eu vou botar enchimento agora, ele não vai ficar mexendo pra um lado e pro outro, tá? Eu só não vou colar no fundo da boneca, eu vou colar ali no buraco que eu fiz, ó. Tá? É bem interessante vocês fazerem isso pra ele colar no enchimento e não atrapalhar depois. Agora eu vou botar mais um pouco de enchimento aqui e vou preencher bem aqui essa base aqui debaixo da minha boneca, até mais ou menos aqui umas 3 carreirinhas faltando, tá? Já vou começar o processo de encher ela. Então aqui, ó, pessoal, já coloquei o meu enchimento ali, tá? E essa dica aqui de colar o bastãozinho ali é maravilhosa, porque daí o bastão não fica mexendo de um lado pro outro. Ele fica bem firme aqui na boneca, bem mais tranquilo de trabalhar com o bastão a partir de agora, tá? Porque a gente vai ter que trabalhar com essa sustentação do pescoço agora. Porque como é uma boneca pra criança, eu não posso botar nada duro aqui, porque eu preciso que ela fique bem macia, né? Então agora eu vou pra volta de número 27. E na volta de número 27, eu vou trabalhar a sequência de 4 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, eu vou fazer essa volta aqui trabalhando 4 pontos e uma diminuição até o final. E no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil eu trabalhar aqui, porque a câmera tá na minha frente, meu espaço não é muito amplo. Então, vai ser mais auditivo do que visual aqui, tá, pessoal? Então, vamos trabalhar 4 pontos e uma diminuição até o final. E vamos finalizar essa volta com 30 pontos. Depois que eu terminar minha volta de 4 pontos e uma diminuição aqui por toda a volta, com 30 pontos, agora eu vou fazer a volta 28 e 29 de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir 2 voltas de 30 pontos. Terminada minhas 2 voltas de ponto sobre ponto, agora a volta de número 31, eu vou trabalhar... Não, desculpe, a volta de número 30, perdão, pessoal. Eu vou trabalhar 3 pontos e uma diminuição por toda a minha volta, tá? Então, vou seguir em 3 pontos e uma diminuição e vou encerrar a volta de número 30 com 24 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, agora a volta de número 31, eu vou trabalhar de ponto sobre ponto, tá? Então, eu vou fazer toda essa volta aqui trabalhando um ponto para cada um dos 24 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Finalizei a minha volta de ponto sobre ponto. Nessa altura que eu tô aqui, eu cortei o meu fio. Vou voltar ao último ponto aqui e vou começar a próxima volta com a cor de pele, tá? Então, essa minha última volta aqui vai ser a última volta de diminuições e também eu vou fazer a minha troca de cor, tá? Então, eu vou puxar aqui o meu fio cor de pele nas 2 últimas laçadinhas do último ponto. Deixa eu ajustar aqui. Pra lá.
Agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto da próxima carreira, pegando somente a alcinha de trás do meu ponto. Vou puxar num ponto baixíssimo. Agora eu vou ajustar aqui, essa cor nova que eu trabalho, eu vou puxar bem. Para assumir com esse meu ponto baixíssimo. Vou vir aqui pela frente do meu ponto completo e vou pegar o meu ponto inteiro, tá? Então, aqui eu fiz o primeiro ponto da minha próxima volta. Esse aqui eu vou apertar bem e depois eu vou dar um nozinho nos 2 fios e guardar lá pra dentro. Então, eu fiz 1, 2 pontos e uma diminuição. Essa aqui vai ser a minha sequência aqui, nessa próxima volta, tá? Então, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. E no final dessa volta, eu vou ter 18 pontos no meu trabalho. Então, finalizada aqui a minha volta de 2 pontos e uma diminuição até o final. Agora, com 18 pontos no meu trabalho, eu vou subir pescoço, tá? Então, agora eu vou fazer aqui 3 voltinhas pro meu pescoço pra gente encerrar o corpinho. Então, vamos subir 3 voltas de 18 pontos pra fazer o nosso pescocinho. E depois a gente já vai dar início à cabeça, tá? Então, vamos seguir agora fazendo 3 voltinhas de 18 pontos.